Olá, está no ar o Frei Galvão Notícias. Hoje, dia 11 de outubro de 2018, acompanhe as principais notícias da semana e de nossa arquidiocese. A novena e festa em honra de Santo Antônio Santana Galvão começará dia 16 de outubro, com novena às 14h30 e 19 horas e missa às 15h e 19h30. No dia 14 de outubro, acontece a carreata pelas ruas da cidade para promover a novena e festa do primeiro santo brasileiro. E no dia 21 de outubro, domingo, às 7 horas da manhã, sairá da Praça da Estação a caminhada de Frei Galvão, que será recebida com missa no santuário. Foi apresentado no dia 4 de outubro pelo engenheiro responsável pelas obras de ampliação do Santuário Frei Galvão os projetos e balanço da obra. Dom Damasceno, arcebispo emérito de Aparecida, esteve presente e falou sobre o projeto de ampliação. Após a reunião e a apresentação dos projetos e balanço da obra, Dom Raimundo nos falou sobre como está sendo o andamento do projeto, quais as fases já concluídas, próximas etapas e também deixou um recado para os devotos do nosso querido santo. Minha saudação muito especial a todos os devotos, Santo Antônio de Santana Galvão. Acabamos de ter mais uma reunião da comissão que acompanha o projeto, do futuro santuário do Frei Galvão, e agora concluímos uma primeira etapa que é praticamente a fase de projetos que vão sendo aprovados. Então, uma fase muito importante. Praticamente os projetos todos, do ponto de vista de arquitetura e alguns até do ponto de vista já do cálculo, também já estão concluídos. Agora temos uma etapa maior, onde começa então a realmente desembolsar grandes recursos. E a primeira etapa a ser agora executada mesmo seria toda a parte de terraplanagem, como também toda a parte de delimitação da área do futuro santuário, portanto precisa ser cercada. Eu gostaria de lembrar os devotos do Frei Galvão agora por ocasião da festa do Frei Galvão. A festa será no dia 25 de outubro, dia da sua festa, então que todos se intensifiquem também, na medida do possível. Nós sabemos as dificuldades que passam, pelas quais passa o nosso país, mas aqueles que puderem nos ajudar, nós esperamos ter já durante a novena a maquete do futuro santuário. Isso vai ajudar o devoto, o romeiro, o peregrino de Frei Galvão a ter uma ideia do santuário. Portanto, não é uma ficção, é algo que está caminhando, está andando. Tudo isso exige tempo, porque tem toda uma parte burocrática, toda uma parte de projetos a serem feitos, elaborados, para poder dar início, então, praticamente à obra propriamente dita. Então, fica aqui esse meu convite, esse meu apelo. Sejam generosos e colaborem conosco para que nós possamos levar avante essa obra, que nós sabemos que não termina de imediato, é uma obra médio e a longo prazo. Na medida em que o romeiro, o devoto de Frei Galvão for nos ajudando, a obra também vai sendo executada e queremos, então, também sempre realizar esse trabalho de uma maneira muito transparente, de tal maneira que o devoto, você que é devoto, que é colaborador, pode ter a certeza de que terá conhecimento em tudo aquilo que a sua doação será, digamos, empregada na elaboração desse nosso futuro santuário do Frei Galvão. Então, que o Frei Galvão também peça a Deus por todos vocês e que vocês participem através da rádio web, da internet também, participem da novena do Frei Galvão, da festa do Frei Galvão, nos acompanhem, rezem por nós e colaborem conosco. Os restos mortais do cardeal arcebispo emérito de Aparecida, Dom Aloísio, retornou à arquidiocese depois de mais de 10 anos de sua morte. A decisão de transladar os restos mortais do terceiro arcebispo de Aparecida foi tomada em maio, durante uma reunião na cidade de Imigrantes, Rio Grande do Sul. Representantes da Arquidiocese de Aparecida, da Ordem dos Frades Menores e da Prefeitura local participaram do encontro. O translado aconteceu no dia 4 de outubro. Uma programação especial de acolhida foi preparada para o período no santuário, e ele foi sepultado na Capela da Ressurreição, junto aos arcebispos de Aparecida, Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, Dom Antônio Ferreira de Macedo e Dom Geraldo de Moraes Penido.
O Papa Francisco acolheu nesta quarta-feira, dia 10, o pedido de renúncia ao governo pastoral da Diocese de Catanduva, São Paulo, apresentado por Dom Otacílio Luziano da Silva. Na mesma data, foi nomeado como administrador apostólico Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, arcebispo emérito de Sorocaba, São Paulo. E o arcebispo emérito de Aparecida, Dom Damasceno, lançou na noite do dia 5 de outubro, na pousada Bom Jesus, sua biografia escrita por Rita Elisa Seda. A TV Frei Galvão esteve presente. Dia 5 de outubro de 2018, acontece aqui, no Seminário Bom Jesus, em Aparecida, o lançamento e sessão de autógrafos do livro Viver na Alegria do Senhor, a biografia de Dom Raimundo Damasceno, escrito pela biógrafa Rita Elisa Seda. Dom Raimundo nos procurou propondo a publicação dessa biografia e logo que ele nos falou que estava pretendendo preparar esse material, nós o recebemos com muita alegria, porque sabíamos que se tratava de algo muito precioso em termos de história, de contribuição para a Igreja no Brasil. E nós então nos dedicamos em preparar essa biografia e apresentá-la agora às pessoas, a história da vida de Dom Raimundo Damasceno. Mas muitas pessoas irão se interessar por conhecer a fundo a história de Dom Raimundo e nela também encontrar a própria história da Igreja do Brasil. Então nós estamos trabalhando inicialmente com uma expectativa de que vamos conseguir distribuir cerca de 1000 livros. O arcebispo emérito de Aparecida, cardeal Dom Damasceno, falou sobre o sentimento de estar lançando a sua biografia e também como se deu a escolha da autora Rita Elisa. É muita alegria para mim, muita honra com a presença de tantas pessoas aqui, amigas, outros não conhecidos, mas também conhecidos e amigos da escritora Rita Elisa. E um momento muito importante para mim lançar esse livro, essa biografia, escrita pela Rita Elisa, por ocasião dos meus 50 anos de vida sacerdotal, que eu estou celebrando neste ano. E é uma biografia que parte desde a minha cidadezinha, como ela surgiu, na qual eu também nasci, e a partir daí começa a se desenrolar a minha vida, completando agora quase 82 anos, de modo que o livro retrata os momentos assim, mais importantes, mais significativos da minha vida ao longo de todo esse período, de um pouquinho mais de 80 anos. Era um mero acaso, entende? Conversando com uma conhecida dela, por sinal na praia. Eu estava em Ubatuba e essa senhora que estava lá também na praia já era conhecida minha e ela era encarregada da pastoral de comunicação da Diocese de São José dos Campos. E conversando, já muitas pessoas haviam me pedido, o senhor precisa de contar um pouco a sua vida, contar a sua história. E aí conversando com ela, que eu não gostaria eu mesmo de escrever, porque fazer uma autobiografia é sempre complicado, a gente está implicado na própria biografia, então eu achava melhor que alguém escrevesse. E ela me sugeriu o nome da Rita, que já havia escrito a biografia da Cora Coralina, da Inhaxica, e então ela, quem sabe, ela aceitaria. E eu fiz um contato com ela, ela aceitou imediatamente e começou aí então a realizar esse trabalho que demorou quase 2 anos. E um longo trabalho com muitas pesquisas, muito idas e vindas a Brasília, a minha terra. E finalmente agora, por ocasião do meu jubileu de ouro sacerdotal, estou tendo essa alegria de ter essa biografia aí, escrita pela escritora Rita Elisa. A escritora Rita Elisa falou um pouco sobre a trajetória para escrever a biografia e também qual o público-alvo do livro. Quando eu recebi um telefonema do Dom Raimundo, perguntando se eu podia conversar com ele para provavelmente fazer uma análise da vida dele para escrever uma biografia. E assim que nós conversamos, marcamos aqui nessa pousada para a gente conversar a respeito. E ele me contou a vida dele todinha, numa tarde,
E eu fiquei assim encantada, porque eu já escrevi 7 biografias com essa, né? Mas eu tinha escrito apenas 5 até então. E a história dele é magnífica. E o Dom Raimundo, ele é uma pessoa que, a hora que nós conversamos, eu vi que ele merece uma linda biografia. E desde aí nós começamos a planejar e a desenvolver uma pesquisa, e ele, com o acervo dele, vamos escrevendo a biografia. Como o Dom Damasceno, ele exerceu várias funções durante uma época, que era CELAM, presidente do CELAM, era aqui na Arquidiocese, também da CNBB. Para não ficar repetindo muito, eu fiz o seguinte. Então, a primeira parte, ela segue uma cronologia natural, tá? O nascimento dele até a ordenação episcopal. Depois disso, eu fiz em blocos. A segunda parte e a terceira parte são em blocos. Então, o leitor, ele pode, assim, eu quero saber só o cardinalato de Dom Damasceno, ou senão, eu quero saber como é que foi o conclave. Ele participou do conclave, ou senão, quando ele estava no CELAM. Então, tem esses blocos, eles são distintos. O leitor pode ler totalmente sem precisar ir para um outro, tem um fechamento, abertura e fechamento naquele bloco. Só que eu também criei algo diferente, que eu criei links. É como se tivesse na internet, é como se procurasse alguma coisa. Então, aquilo que numa outra parte também tem informações, eu coloquei um asterisco, embaixo está escrito link para a parte tal. Olha, essa biografia até você pode pensar, é de um cardeal, então eu acho que só o clero, só a igreja, né, só os cristãos. Não é assim, porque o Dom Damasceno, ele não ficou engessado apenas dentro de clero. Ele é uma pessoa que ele extravasou. Então, ele tem a parte também da história do Brasil. Ele conviveu com Juscelino Kubitschek, ele conviveu com Tancredo Neves de uma forma que ele tem peculiaridades para contar da vida deles. E ele contou coisas assim que até hoje as pessoas perguntam, será que Tancredo morreu mesmo no dia 21? Sabe? Será que Juscelino, quando faleceu, ele não era cristão, ele se converteu? Então, no livro tem uma parte muito grande da história do Brasil, onde ele conta sobre Juscelino Kubitschek fazendo o cursilho onde Dom Damasceno, que coordenava, e eu consegui achar o diário, sabe, de Juscelino, onde ele fala que esse último ano, que foi de 1975 para 76, ele deixou escrito que aquele ano podia vir também a morte, mas que ele tinha encontrado Cristo, tinha encontrado perdão, que ele dava perdão para todos e que ele estava vivendo a verdadeira religiosidade. Então, esse Juscelino Kubitschek está muito exposto nesse livro. E são essas memórias de Dom Damasceno, que é sobre a história do Brasil, que ele resgatou. Então, foi muita, eu não digo até coragem, ele se doou a nós, com uma história de vida dele, com documentos que até então nós não sabíamos que a nossa história é tão linda. E só para finalizar, ele deixa muito bem isso no livro todo. Viver na alegria do Senhor, que é o título, que é Na Alegria do Senhor, é o lema do episcopado dele. Então, o livro todinho, por tudo que ele passa, ele deixa a alegria de viver. E isso nós estamos precisando hoje. E esse livro eu acho que veio numa época certa. De 19 a 21 de outubro, será realizada a Assembleia das Igrejas Particulares em Itaici, município de Indaiatuba, São Paulo.
O encontro acontece anualmente e em 2018 terá o mesmo tema do Sínodo dos Bispos: evangelização da juventude, os jovens, a fé e o discernimento vocacional. O assessor do setor da juventude, padre Reginaldo Martins da Silva, informou que a Assembleia deste ano será muito importante para o momento em que nossa juventude está vivendo. Os jovens representantes das dioceses poderão dar o seu testemunho de igreja, além de mostrar todos os seus pensamentos e ideias aos bispos do Estado, em um grande momento de partilha. Da Arquidiocese de Aparecida participarão Dom Orlando Brandes, Padre André Gustavo, coordenador de pastoral, e Padre Sidney Lino, do setor da juventude, e mais 2 jovens. E a previsão de tempo para este feriado e fim de semana nas cidades de Guaratinguetá, Aparecida e Lorena é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Aparecida, neste dia 12 de outubro, é previsto chuva rápida à tarde e à noite, com máxima de 30 graus e mínima de 19. Em Guaratinguetá, é previsto máxima de 32 e mínima de 21 graus no domingo. O Frei Galvão Notícias fica por aqui. Eu volto quinta-feira que vem. Fiquem com Deus e até lá!